Ouça Audiolivros apresenta Estudos sobre a Histeria, 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 4 – A Psicoterapia da Histeria, de Freud. Em nossa comunicação preliminar, relatamos que, ao investigar a etiologia de sintomas histéricos, descobrimos também um método terapêutico que reputamos de importância prática. Abre aspas. Pois vimos, para nossa grande surpresa inicial, que cada sintoma histérico desaparecia de imediato e sem retorno, quando conseguíamos despertar com toda clareza a lembrança do acontecimento motivador, assim avivando igualmente o afeto que o acompanha, e quando em seguida o doente descrevia o episódio da maneira mais detalhada possível, pondo o afeto em palavras. Fecha aspas. Procuramos ainda explicar de que maneira nosso método psicoterapêutico atua. Abre aspas. Ele anula a efetividade da ideia que originalmente não foi abreagida, ao permitir a seu afeto estrangulado o escoamento pela fala e a leva à correção associativa, impelindo-a para a consciência normal, em hipnose mais leve, ou removendo-a por sugestão médica, como ocorre no sonambulismo com amnésia. Fecha aspas. Ainda que o essencial a esse respeito já esteja contido nas histórias clínicas precedentes e eu não possa evitar me repetir nesta exposição, tentarei demonstrar agora de forma concatenada até onde nos leva esse método, o que proporciona mais do que outros, com que técnica e com quais dificuldades trabalha. Parte 1. Posso ainda dizer de minha parte que me atenho ao conteúdo da comunicação preliminar. No entanto, devo admitir que nos anos transcorridos desde então, durante os quais me ocupei sem cessar dos problemas ali tratados, se impuseram a mim novos pontos de vista que implicaram um agrupamento e uma concepção, ao menos em parte diferentes, do material factual conhecido naquela época. Seria injusto pretender lançar sobre meu caro amigo Breuer o fardo de uma responsabilidade excessiva por esse desenvolvimento. Assim, apresento as considerações a seguir em meu nome, sobretudo. Quando tentei aplicar a um número maior de doentes o método breueriano da cura de sintomas histéricos por investigação e abreação na hipnose, deparei com duas dificuldades e, ao lidar com elas, cheguei a uma modificação tanto da técnica como da concepção. Primeiro, nem todas as pessoas que mostravam sintomas histéricos indiscutíveis e nas quais muito provavelmente prevalecia o mesmo mecanismo psíquico eram hipnotizáveis. Segundo, tive de me posicionar quanto à questão do que caracteriza, essencialmente, a histeria e em que ela se distingue de outras neuroses. Deixo para mais tarde relatar como superei a primeira dificuldade e o que aprendi com ela. Começarei por tratar da posição que tomei na prática diária em face do segundo problema. É muito difícil entender corretamente um caso de neurose antes de submetê-lo a uma análise aprofundada, uma análise como apenas a aplicação do método breueriano propicia. Mas a decisão sobre o diagnóstico e o tipo de terapia tem de ser tomada antes desse conhecimento aprofundado. Não me restava, pois, senão escolher para o método catártico aqueles casos que se podia diagnosticar provisoriamente como de histeria, que apresentavam alguns ou vários dos estigmas ou sintomas característicos da histeria. Às vezes acontecia então que, não obstante o diagnóstico de histeria,
Os resultados terapêuticos eram muito pobres. Mesmo a análise não trazia à luz nada de significativo. Outras vezes tentei tratar com o método de Breuer, neuroses que certamente ninguém reconheceria como histerias, e verifiquei que, desse modo, era possível atuar sobre elas e até mesmo resolvê-las. Assim sucedeu-me, por exemplo, com as ideias obsessivas, as autênticas ideias obsessivas, segundo o modelo de Westphal, em casos que não lembravam a histeria em nenhum traço. Nota: referência à descrição e classificação das ideias obsessivas por Westphal, psiquiatra e neurologista alemão, em Sobre as Ideias Obsessivas. Fim da nota. Portanto, o mecanismo psíquico que a comunicação preliminar havia revelado não podia ser patognomônico de histeria. Tampouco eu podia, por causa desse mecanismo, decidir-me a lançar num mesmo tacho a histeria e tantas outras neuroses. De todas as dúvidas suscitadas, surgiu-me por fim o plano de tratar todas as outras neuroses em causa de modo semelhante à histeria, investigar por toda a parte a etiologia e a natureza do mecanismo psíquico e deixar que a decisão sobre a legitimidade do diagnóstico de histeria dependesse do resultado da investigação. Assim, partindo do método breueriano, vinha debruçar-me sobre a etiologia e o mecanismo das neuroses em geral. Tive em seguida a sorte de chegar a resultados proveitosos em tempo relativamente curto. Em primeiro lugar, foi preciso reconhecer que, na medida em que se possa falar de causas que levem à aquisição de neuroses, deve-se buscar a etiologia em fatores sexuais. A isso seguiu-se a descoberta de que, em termos bem gerais, fatores sexuais diferentes produzem quadros também diferentes de doenças neuróticas. E então, à medida que esta última relação se confirmava, pudemos nos atrever a utilizar a etiologia na caracterização das neuroses e estabelecer uma separação nítida dos quadros patológicos. Se os caracteres etiológicos coincidissem com os clínicos de maneira constante, isso era justificado. Desse modo, constatei que a neurastenia corresponde, na realidade, a um quadro clínico monótono, no qual, como as análises mostravam, um mecanismo psíquico não desempenha nenhum papel. Da neurastenia se distinguia claramente a neurose obsessiva, a neurose das autênticas ideias obsessivas, na qual se evidenciava um mecanismo psíquico complicado, uma etiologia semelhante à da histeria e uma grande possibilidade de abrandamento pela psicoterapia. Por outro lado, pareceu-me absolutamente necessário separar da neurastenia um complexo de sintomas neuróticos que depende de uma etiologia de todo diversa e até mesmo contrária. No fundo, enquanto os sintomas parciais desse complexo se mantêm unidos por uma característica já percebida por Haeckel. Com efeito, são sintomas ou equivalentes e rudimentos de manifestações de angústia, e por isso chamei neurose de angústia a esse complexo, que deve ser separado da neurastenia. Sobre ele afirmei que se forma pela acumulação de tensão física, que é ela mesma de origem sexual. Essa neurose também não tem ainda um mecanismo psíquico, mas influi com bastante regularidade sobre a vida psíquica, de modo que a expectativa angustiosa, fobias, hiperestesias a dores, entre outras, fazem parte de suas manifestações regulares. Essa neurose de angústia, no sentido que dou ao termo, coincide certamente em parte com a neurose que é reconhecida em tantas descrições, ao lado da histeria e da neurastenia, sob o nome de hipocondria. No entanto, em nenhum desses trabalhos posso considerar exata a demarcação dessa neurose,
e acho que a utilidade do nome hipocondria é reduzida por sua firme relação com o sintoma do medo de doença. Após ter fixado assim os quadros simples da neurastenia, da neurose de angústia e das ideias obsessivas, pus-me a considerar os casos de neurose que habitualmente são incluídos no diagnóstico de histeria. Então ponderei que não cabe qualificar uma neurose em sua totalidade de histérica, porque alguns sinais histéricos despontam em seu complexo de sintomas. Eu podia explicar muito bem essa prática, pois a histeria é a mais antiga, mais bem conhecida e mais conspícua das neuroses em questão. Mas isso, de qualquer forma, era um abuso, o mesmo que fizera lançar na conta da histeria tantos traços de perversão e degeneração. Sempre que num caso complicado de degenerescência psíquica se descobriu o indício histérico, uma anestesia, um ataque característico, designava-se o todo como histeria e naturalmente podia-se então encontrar reunidas sob essa etiqueta as coisas mais terríveis e mais contraditórias. Tão certo quanto o equívoco desse diagnóstico era o fato de que devíamos separar também pelo lado neurótico e, como conhecíamos a neurastenia, a neurose de angústia, etc., em estado puro, não precisávamos mais ignorá-las na combinação. Assim, a seguinte concepção parecia a mais justificada. As neuroses comuns devem ser designadas, na maioria das vezes, como mistas. Da neurastenia e da neurose de angústia encontram-se, sem esforço, também formas puras, sobretudo nas pessoas jovens. Casos puros de histeria e neurose obsessiva são raros. De ordinário, essas duas neuroses apresentam-se combinadas com uma neurose de angústia. Essa ocorrência tão frequente de neuroses mistas advém de que seus fatores etiológicos mesclam-se com muita regularidade, ora de maneira fortuita, ora em consequência de relações causais entre os processos dos quais derivam os fatores etiológicos das neuroses. Isso pode ser exposto e demonstrado em detalhes sem dificuldade. Para a histeria, porém, disso resulta que é quase impossível arrancá-la para o estudo do contexto das neuroses sexuais, que ela representa em regra apenas um lado, um aspecto do complicado caso neurótico e que somente num caso limite, por assim dizer, pode ser encontrada e tratada como neurose isolada. Podemos dizer que numa série de casos, a potiori fit denominatio, a denominação se fez pelo traço mais importante. Examinarei as histórias clínicas aqui descritas para ver se corroboram minha concepção da falta de autonomia clínica da histeria. Anna O, a paciente de Breuer, parece contradizê-la e ilustrar um adoecimento puramente histérico. Mas esse caso, que se tornou tão fecundo para o conhecimento da histeria, não foi em absoluto examinado por seu observador do ponto de vista da neurose sexual e hoje simplesmente não pode ser utilizado para essa abordagem. Quando comecei a analisar a segunda paciente, a senhora MVN, estava bem longe da perspectiva de uma neurose sexual como terreno para a histeria. Havia acabado de chegar da escola de Charcot e considerava a associação de uma histeria com o tema da sexualidade uma espécie de insulto, de modo semelhante ao das próprias pacientes. Quando hoje releio minhas notas sobre esse caso, parece-me indubitável que devo reconhecer ali um caso de grave neurose de angústia, com expectativa angustiosa e fobias, que se originou da abstinência sexual e se combinou com histeria. O caso 3 de Miss Lucière é talvez o que mais possamos denominar um caso limite de histeria pura. É uma histeria breve, de curso episódico e inconfundível etiologia sexual, como a que corresponderia a uma neurose de angústia.
Uma garota demasiado madura, necessitada de amor, cuja inclinação é despertada de modo excessivamente rápido por um mal-entendido. No entanto, a neurose de angústia não pôde ser comprovada ou me escapou. O caso 4, Catarina, é francamente um modelo do que chamei angústia virginal. É uma combinação de neurose de angústia e histeria. A primeira cria os sintomas, a segunda os reproduz e trabalha com eles. De resto, um caso típico de muitas neuroses juvenis designada como histeria. O caso 5 da senhorita Elizabeth VR também não é investigado como neurose sexual. Pude apenas externar a suspeita de que uma neurastenia espinal tivesse constituído sua base, sem confirmá-la. Devo acrescentar, porém, que desde então as histerias puras se tornaram ainda mais raras em minha experiência. Se pude reunir esses 4 casos como sendo de histeria e em sua discussão prescindir dos pontos de vista que são determinantes para as neuroses sexuais, a razão está em que são casos mais antigos, em que eu não havia ainda realizado a investigação deliberada e incisiva das bases sexuais das neuroses. E se em lugar desses 4 eu não relatei 12, de cuja análise pode-se obter uma confirmação do mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos por nós sustentado, o que me levou a tal reserva foi apenas a circunstância de que a análise revelou esses casos clínicos simultaneamente como neuroses sexuais, embora seja certo que nenhum diagnosticador lhes teria recusado o nome de histeria. Contudo, a elucidação de tais neuroses sexuais ultrapassa o âmbito desta nossa publicação conjunta. Não gostaria de ser mal entendido, como se não quisesse admitir a histeria como a afecção neurótica autônoma, como se a visse unicamente como manifestação psíquica da neurose de angústia, como se lhe atribuísse apenas sintomas ideogênicos e transpusesse os sintomas somáticos, pontos esterógenos, anestesias, para a neurose de angústia. Nada disso. Penso que a histeria, depurada de todas as mesclas, pode ser tratada de maneira autônoma em todos os aspectos, exceto quanto à terapia. Pois na terapia é de metas práticas que se trata, da eliminação de todo o estado mórbido, e se a histeria ocorre na maioria das vezes como componente de uma neurose mista, o caso deve se assemelhar ao das infecções mistas, em que a manutenção da vida se apresenta como tarefa que não coincide com a luta contra o efeito de um único agente patogênico. Parece-me importante distinguir a parte da histeria nos quadros das neuroses mistas, daquela da neurastenia, da neurose de angústia, etc., porque, feita essa comparação, posso exprimir concisamente o valor terapêutico do método catártico, pois me inclino a sustentar que, em princípio, ele é bastante capaz de eliminar qualquer sintoma histérico, ao passo que, como facilmente se verifica, é completamente impotente para fenômenos da neurastenia e só raras vezes, e por vias indiretas, atua sobre os efeitos psíquicos da neurose de angústia. Assim, sua eficácia terapêutica dependerá, em cada caso particular, do componente histérico do quadro mórbido reivindicar ou não um lugar importante do ponto de vista prático, em comparação com os outros componentes neuróticos. Há ainda um segundo obstáculo já assinalado por nós na comunicação preliminar, para a eficácia do método catártico. Ele não influi nas condições causais da histeria e, portanto, não pode impedir que novos sintomas surjam no lugar dos eliminados. Em suma, devo reivindicar para nosso método terapêutico um lugar proeminente no âmbito de uma terapia das neuroses, mas desaconselharia sua avaliação ou aplicação fora desse contexto.
Como não posso oferecer aqui uma terapia das neuroses, tal como seria necessária aos médicos praticantes, as considerações precedentes equivalem a um adiantamento, remetendo a eventuais comunicações futuras. Mas creio que ainda posso acrescentar as seguintes observações, a título de elucidação e comentário. Item 1. Não afirmo ter realmente eliminado todos os sintomas histéricos que tratei pelo método catártico, mas penso que os obstáculos residiam em circunstâncias pessoais dos casos e não eram de natureza geral. Ao formular um veredito, é lícito que eu não leve em consideração esses casos de fracasso, tal como o cirurgião, ao decidir sobre uma nova técnica, despreza os casos de morte por anestesia, por hemorragia pós-operatória, sepsia acidental e etc. Mais tarde, quando tratar das dificuldades e inconvenientes do procedimento, voltarei a apreciar os insucessos desse gênero. Item 2. O método catártico não deixa de ter valor por ser sintomático e não causal, pois uma terapia causal, na maioria das vezes, é apenas profilática de fato. Ela suspende o efeito ulterior da nocividade, mas com isso não elimina necessariamente o que esta produziu até então. Por via de regra, é necessária ainda uma segunda ação que resolva esta última tarefa, e para esse fim a aplicação do método catártico é insuperável no caso da histeria. Item 3. Quando um período de produção histérica, um paroxismo histérico agudo, é superado e os sintomas histéricos persistem apenas como fenômenos residuais, o método catártico é suficiente para todas as indicações e obtém o êxito completo e duradouro. Não é raro essa constelação favorável à terapia se verificar precisamente no campo da vida sexual, devido às grandes oscilações na intensidade da necessidade sexual e à complicação das condições requeridas para um trauma sexual. Aqui o método catártico atende a toda a tarefa que se lhe possa apresentar, pois o médico não pode se propor a modificar uma constituição como a histérica. Ele deve se contentar em eliminar o padecimento para o qual se inclina tal constituição e que dela pode se originar com o concurso de condições externas. Ficará satisfeito se a paciente voltar a ser capaz de agir. Além disso, tem um consolo para o futuro, quando considera a possibilidade de uma recidiva. Conhece a característica principal da etiologia das neuroses, que sua gênese é, na maioria dos casos, sobredeterminada, que vários fatores têm de concorrer para esse resultado. Ele pode esperar que essa coincidência não volte a acontecer tão cedo, ainda que alguns dos fatores etiológicos tenham permanecido atuantes. Pode-se objetar que nesses casos em que a histeria já transcorreu os sintomas restantes, cessam espontaneamente de toda forma. É lícito responder a isso, porém, que frequentemente essa cura espontânea não transcorre de modo rápido ou completo o bastante, e que ela pode ser extraordinariamente favorecida pela intervenção da terapia. Se a terapia catártica cura apenas o que é suscetível de cura espontânea, ou por vezes também o que não se teria solucionado espontaneamente, é algo que no momento podemos deixar sem resposta. Item 4. Quando deparamos com uma histeria aguda, um caso no período da mais viva produção de sintomas histéricos e consecutiva dominação do eu pelos produtos da doença, a psicose histérica, mesmo o método catártico mudará pouco na aparência e no curso da enfermidade. Encontramo-nos então diante da neurose, na mesma posição que o médico ante uma doença infecciosa aguda. Os fatores etiológicos exerceram sua ação em intensidade suficiente num tempo pretérito, que escapa à presente influência e agora, vencido o intervalo de incubação, tornam-se manifestos.
Não se pode interromper a afecção, é preciso aguardar sua evolução e, enquanto isso, criar as condições mais favoráveis para o doente. Se durante esse período agudo eliminamos os produtos da doença, os sintomas histéricos recém-surgidos, devemos nos preparar para logo vê-los substituídos por novos. O médico não se furtará à impressão deprimente de estar diante de um trabalho de Sísifo. O enorme dispêndio de esforço, a insatisfação dos parentes, que dificilmente se familiarizam com a ideia da necessária duração de uma neurose aguda, tanto quanto no caso análogo de uma infecção aguda. Isso e ainda outras circunstâncias tornarão impossível, na maioria das vezes, a consequente aplicação do método catártico nesses casos. Contudo, resta especialmente a ponderar se, mesmo numa histeria aguda, a constante eliminação dos produtos da doença não exerceria uma influência curativa, ao apoiar o eu normal do doente, ocupado com a defesa, e preservá-lo da dominação da caída na psicose e talvez no estado de confusão definitiva. O que o método catártico pode realizar, inclusive na histeria aguda, e como ele restringe até mesmo a nova produção de sintomas patológicos de forma perceptível na prática, fica indubitavelmente claro na história de Anna O, em que Breuer aprendeu a utilizar pela primeira vez esse procedimento terapêutico. Item 5. Quando se trata de histerias de evolução crônica, com produção moderada mas permanente de sintomas histéricos, lamentamos mais fortemente a falta de uma terapia de eficácia causal, mas também apreciamos melhor a importância do procedimento catártico como terapia sintomática. Temos então de lidar com o transtorno resultante de uma etiologia de contínua atuação crônica. Tudo depende de fortalecer o sistema nervoso do doente em sua capacidade para resistir, e é preciso pensar que a existência de um sintoma histérico significa para esse sistema nervoso um enfraquecimento de sua resistência e constitui um fator predisponente à histeria. Como se depreende do mecanismo da histeria monossintomática, um novo sintoma histérico forma-se mais facilmente em conexão e por analogia com um sintoma já existente. O lugar já rompido por ele uma vez constitui um ponto frágil que ele romperá também na vez seguinte. O grupo psíquico, uma vez dissociado, desempenha o papel do cristal provocador, do qual muito facilmente se origina a cristalização que não ocorreria de outro modo. Eliminar os sintomas já existentes, remover as modificações psíquicas que os fundamentam, significa devolver aos doentes a sua inteira capacidade de resistência, com a qual podem se opor com êxito à ação da nocividade. Pode-se oferecer muito a tais doentes mediante prolongada vigilância e ocasional limpeza de chaminé. Item 6. Resta ainda mencionar a aparente contradição que surge entre a admissão de que nem todos os sintomas histéricos são psicogênicos e a afirmação de que todos podem ser eliminados por um procedimento psicoterapêutico. A solução está em que uma parte desses sintomas não psicogênicos, embora represente sinal de doença, não pode ser vista como enfermidade, por exemplo, os estigmas. Assim, se sobrevivem à resolução terapêutica do caso, isso não é perceptível na prática. Com respeito a outros desses sintomas, parece que por alguma via indireta são arrastados pelos sintomas psicogênicos, tal como provavelmente por uma via indireta também dependem de uma causação psíquica. Agora devo abordar as dificuldades e inconvenientes de nosso procedimento terapêutico, para o caso em que não se tornem claros para todos a partir das histórias clínicas precedentes ou das observações subsequentes sobre a técnica do método.
Irei antes enumerar e indicar que expor em detalhes. O procedimento é laborioso e toma muito tempo ao médico, pressupõe grande interesse por fatos psicológicos e também preocupação pessoal pelo doente. Não imagino que conseguisse me aprofundar no mecanismo psíquico de uma histeria numa pessoa que me parecesse vulgar e repugnante, que numa maior proximidade não fosse capaz de despertar simpatia humana. Enquanto posso muito bem tratar um tabético ou um reumático independentemente do agrado pessoal. Da parte dos doentes, não são menores as condições exigidas. Abaixo de certo nível de inteligência, o procedimento não é aplicável e qualquer traço de debilidade mental o dificulta bastante. É necessária a plena aquiescência, a completa atenção dos doentes, mas, sobretudo, sua confiança, pois a análise conduz invariavelmente aos eventos psíquicos mais íntimos e mais secretamente guardados. Uma boa parte dos doentes que seriam aptos para esse tratamento escapa ao médico tão logo vislumbra a direção em que caminha a investigação. Para estes, o médico permaneceu um estranho. Em outros, que decidiram se entregar ao médico e votar-lhe sua confiança, concedida apenas de modo espontâneo, jamais exigida, nesses outros, afirmo, é difícil evitar que, ao menos por algum tempo, a relação pessoal com o médico se coloque impropriamente em primeiro plano. Sim, tal influência do médico parece ser mesmo a condição que permite a solução do problema. Não penso que algo de essencial se modifique nesse estado de coisas se pudermos usar a hipnose, ou se tivermos de contorná-la e substituí-la, mas a equidade me obriga a salientar que esses inconvenientes, embora inseparáveis do nosso procedimento, não lhe podem ser imputados. É evidente que se baseiam nas condições prévias das neuroses a serem curadas e que serão próprios de toda a atividade médica que envolva intensa preocupação pelo doente e nele desencadeie uma transformação psíquica. Não pude relacionar ao emprego da hipnose nenhum dano e nenhum perigo, ainda que tenha feito uso abundante desse recurso em vários casos. Nas ocasiões em que provoquei dano, os motivos foram outros e mais profundos. Se considero os esforços terapêuticos desses anos, desde que as comunicações de meu venerado mestre e amigo Joseph Breuer puseram-me à disposição um método catártico, penso que afinal auxiliei bem mais e com maior frequência do que prejudiquei, e obtive coisas que nenhum outro meio terapêutico teria alcançado. Foi tudo somado um significativo ganho terapêutico, como está expresso na comunicação preliminar. Devo salientar mais um ganho no emprego desse procedimento. Não sei compreender melhor um caso grave de neurose complicada, muito ou pouco mesclado de histeria, do que submetendo-o a uma análise com o método breueriano. Assim se elimina primeiramente tudo o que mostra um mecanismo histérico. Quanto aos fenômenos restantes, desde então aprendi a interpretá-los nessa análise e relacioná-los à sua etiologia, e assim obtive o ponto de referência para definir que recurso no instrumental da terapia das neuroses é indicado no caso em questão. Quando penso na habitual diferença entre meu julgamento sobre um caso de neurose antes e depois de tal análise, quase caio na tentação de considerar essa análise imprescindível para o conhecimento de uma enfermidade neurótica. Além disso, habituei-me a unir o emprego da psicoterapia catártica a uma cura de repouso, que, segundo a necessidade, é transformada numa completa cura de superalimentação à maneira de Mitchell. Isso me dá a vantagem de, por um lado, evitar a interferência de novas impressões psíquicas, muito perturbadora durante uma psicoterapia, e, por outro, excluir o tédio da cura de superalimentação, em que não é raro os doentes caírem num devanear nocivo.
Seria de esperar que o trabalho psíquico, muitas vezes considerável, com que sobrecarregamos os pacientes num tratamento catártico e as excitações decorrentes da reprodução de vivências traumáticas contrariassem o sentido da cura de repouso de Mitchell e impedissem os êxitos que estamos habituados a vê-la obter. Porém, é o contrário que sucede. Combinando dessa maneira a terapia de Breuer e a de Mitchell, alcançamos toda a melhora física que se espera desta última e uma ação psíquica ampla, como jamais se produz na cura de repouso sem psicoterapia.